Este é o Sempre em Movimento, o seu podcast sobre saúde e inovação. A cada episódio, um novo olhar com diferentes especialistas do setor. Venha com a gente aprender e, é claro, se inspirar. Olá, sejam muito bem-vindos ao Sempre em Movimento. Eu sou o Dr. José Branco e a cada episódio trago conversas inspiradoras e profundas sobre saúde, inovação e segurança do paciente. Hoje, o nosso tema é encontro entre educação médica e infectologia, com foco nas infecções fúngicas invasivas, um desafio frequente no cenário hospitalar. E também vamos conhecer um pouco sobre o Manual Antimicrobiano do Hospital das Clínicas, né? Obra recente lançada pelo nosso convidado. Doutor Igor, vamos explorar um pouco as terapias de adjuvante também e dar uma olhada um pouco no cenário da saúde no Brasil. Doutor Igor Marinho, por favor, se apresente, fale um pouco de você e responda a primeira pergunta. Me diga por que você escolheu infectologia. Pois é, Branco. Em primeiro lugar, obrigado, né, por estar aqui. Acho que é uma oportunidade incrível. Eu acompanhava o seu podcast aí pelas redes sociais, né, e tudo mais. E hoje eu tenho a oportunidade de estar sentado aqui conversando um pouquinho com você e trocando as nossas experiências. Bom, a escolha da infectologia, Branco, ela é uma escolha que pode parecer muito natural, mas não foi tão natural assim. O meu pai, bem como você, eu conheço, né, você desde pequeno, e meu pai sempre foi um exemplo para infectologia dentro de casa. Então, meu pai é o doutor Ivan Marinho, é médico infectologista, mas ele nunca trouxe essa demanda assim de filho, faça infecto, né? Vai ser uma boa, né? Mesmo medicina, né? De falar, tem que fazer medicina. Não, nunca houve essa pressão nesse sentido. Durante a faculdade, óbvio, eu tive um contato com a infectologia, que foi um contato muito bom. A faculdade em que eu estudei, o serviço de infectologia é um serviço muito grande, em que a gente recebe pacientes não só do estado de São Paulo, mas do Brasil inteiro. Mas de todo modo, depois da faculdade eu tive essa oportunidade enquanto eu era médico. Quando eu terminei a faculdade, eu virei médico da aeronáutica, né, então tem um concurso obrigatório aqui em São Paulo, e eu fiquei 1 ano como médico da aeronáutica. E nesse período eu tive tempo para pensar um pouquinho. Nessa época eu ainda pensava bastante em fazer cirurgia, mas eu consegui entender que tanto o estilo de vida da infectologia, mas acho que principalmente o dinamismo da nossa especialidade, né, você também tem essa formação, e o quanto a nossa especialidade muda no dia a dia foi algo que me atraiu, né. E tem me atraído até hoje, porque a gente está todo o tempo estudando e descobrindo coisas novas. Tudo bem, Igor, mas eu queria fazer uma pergunta antes da gente entrar em tema mais específico. Eu queria que você fizesse um resumo. Quais foram as lições do Covid-19 para a medicina, a infectologia e para o mundo? Foram muitas, né, Branco? Você e o meu pai também, né, acho que vocês viveram uma época que foi, sem dúvidas, uma época de grande relevância na infectologia, que foi a descoberta e a ocorrência da epidemia do HIV, né. E eu, enquanto fazia medicina, eu pensava assim: "Nossa, o meu pai, o Branco, eles viveram um momento aí, até dizer assim, de ouro, né, para infectologia", porque foi um momento em que a infectologia avançou muito. Mesmo os estudos em imunologia, né, a gente passou a descobrir qual a função de células especializadas, como o linfócito CD4, CD8, células natural killers, entre outras. E eu pensei: "Poxa, a gente talvez nunca viva uma situação como essa, como eles viveram ali na década de 80 e 90". Pois bem, eh, quando eu termino a residência, Branco, eu termino a residência no início de 2020. Eu lembro que lá no HC, no Hospital das Clínicas, eles chamam a gente, eu ia ser preceptor, então eu tinha prestado um concurso e tinha passado, e eles chamam a gente para uma reunião que eles chamavam de reunião de comitê de crise. Isso a gente estava em janeiro de 2020. E a Covid, o primeiro caso na China, 31 de dezembro de 2019. Olha, aconteceu uma coisa lá na China, né, de uma infecção viral por um coronavírus que a gente já conhece, causa resfriados, mas que eventualmente pode se tornar um problema. Parece que eles estão com um número aumentado de casos por lá pela China, então a gente tem que ficar meio alerta. Ali eu tô falando de fevereiro, né, de 2020. Pouco tempo depois, passado o carnaval, a gente teve o primeiro caso no Brasil, que foi registrado no Hospital Albert Einstein, e a gente já começava a ver algumas síndromes respiratórias que eram de fato muito complicadas. Bom, eu então assumi esse cargo de preceptor no Hospital das Clínicas, que acabou virando um dos maiores hospitais no tratamento, né, e no apoio a pacientes com Covid ou suspeita de Covid, dentro do cenário nacional e também no cenário mundial. Eu aprendi muito nessa época, assim como acredito que vocês também aprenderam com a experiência do HIV, né.
E não é só aprender infectologia, né? É aprender a lidar com outros seres humanos, inclusive colegas de profissão, em um momento de estresse muito amplo, né? Que foi para todos, tanto do ponto de vista de colegas que estavam readaptados em funções diferentes, né? Que estavam acostumados a trabalhar com pediatria, de repente estavam cuidando de adultos, colegas que eram oftalmos e estavam ajudando a trabalhar na UTI, né? Então isso daí foi, sem dúvidas, uma grande experiência. Além de entender ali, agora de verdade para valer, porque eu tinha acabado a residência, então agora não tinha mais, alguém está me ajudando, eu tenho um professor que vai me responder alguma dúvida, ali era eu por eu mesmo, a aprender a solucionar problemas de uma maneira que obviamente fosse eficaz, porque a gente precisava, né, de rapidez, né, e de segurança num contexto de tragédia absoluta, que foram pelo menos os 3 primeiros anos aí da pandemia. Isso é interessante, Igor, porque a gente faz uma diretoria técnica para uma OS e a gente tinha um hospital em Manaus, que foi o maior hospital do Covid, e nós pulamos no dia, tínhamos 30 leitos de UTI, e no dia 1º de abril, dia da minha, tudo bem, nós tínhamos 180 leitos de UTI. Tá vendo? E, Coisa foi e exponencial. pouca experiência, muita gente não tinha experiência, e eu tinha que falar com todos. Todo dia às 14 horas eu entrava para uma reunião com a maioria dos coordenadores lá. E a gente não tinha muito o que dizer. E a gente era mais um motivador, disse, vamos entender e tal. Isso foi uma experiência muito até que a gente chega em junho tendo um melhor resultado. Mas assim, é uma experiência assim, como infectologista, como médico, uma experiência ímpar. Eu acho que a gente tem muitas lições a aprender. Foi pela primeira vez a gente seguiu muita padronização depois. A gente teve condutas já bem estruturadas, que todo mundo Protocolares, né? seguindo, protocoladas. Isso foi, eu acho que foi um dos grandes ganhos da epidemia do Covid. Mas muito bem. Uma das coisas que eu chamei você aqui, porque eu sou seu fã, da questão, você é muito preocupado com a educação continuada médica, que isso é fundamental. Hoje a gente tem uma gama de informações muito grande, né? Nós temos conhecimento demais e pouco tempo, né? Sim. Como é que a gente forma esse profissional? Hoje temos inteligência artificial, temos acesso a muita informação. Como é que a gente trabalha essa informação para o médico? E o desafio para a educação daquele médico que não tem residência, que não teve a oportunidade ou que só fez uma pós-graduação paga. Como é que você vê isso aí? Pois é. Branco, eu acho que você colocou muito bem. A gente vive um momento muito crítico, eu percebo isso todos os dias, em que a informação está na palma da mão, né? Mas às vezes a gente tem dificuldade de como ler a palma da mão, a gente não sabe ler mão, né? A gente brinca assim, eu brinco com os alunos na faculdade mesmo, eu falo assim, gente, qual que é o tratamento da pneumocistose? Aí eles respondem, eu não sei. Eu falo, tá bom, então vocês estudam até quarta-feira, eu tô numa segunda, até quarta-feira, eles dizem qual é a resposta. Chega na quarta-feira, esses alunos que têm uma resposta muito fácil não conseguiram reter essa informação. Porque parece que a coisa toda é tão simples, né, de ser aprendida ou de obter a informação, que essa informação acaba não sendo mais retida. O celular hoje parece que é a nossa memória, né? A gente não lembra mais de nada, tá tudo no celular. Então a gente passa às vezes dificuldade de saber exatamente o que, que a gente tem que comprar no supermercado se não tiver o celular na mão, né? Então tudo a gente depende muito do celular. Então essa sempre foi de fato uma preocupação minha, né? Então desde a residência eu tinha muito contato com os alunos da faculdade, eu tive uma oportunidade única de fazer residência no mesmo lugar em que eu estudei enquanto faculdade, né, na Universidade de São Paulo. Então eu tinha um bom contato com uma grande parte dos alunos e eu percebia que o que eu aprendia na residência eu poderia, obviamente, passar para eles. Terminada a residência, como eu mencionei aqui, eu prestei um concurso para ser o preceptor. Na USP, a figura do preceptor é um indivíduo jovem, né, que faz uma ponte justamente dos alunos com os temas da especialidade, né? Então eu era justamente essa ponte que pegava os alunos da graduação e falava assim: olha, a infectologia pode ser um pouco mais simples, eu posso te ensinar de uma maneira mais simples do que de repente um super especialista em infecções fúngicas. Eu talvez tenha um conhecimento que é mais genérico, mas que consigo traduzir isso um pouco melhor para vocês, e isso acaba sendo, de certa forma, muito favorável. E essa preocupação, Branco, existe, inclusive no nosso grupo médico, né, na GMESP, a gente tem um compromisso de tentar fazer pelo menos 2 encontros por mês, né, sobre temas mais diversos possíveis, dentro de infecções, obviamente, na maioria das vezes, porque
como eu já mencionei aqui, a infectologia é muito dinâmica, né? Então, se a gente pega um conhecimento que a gente acha que tem, e mesmo eu que agora estou completando 10 anos de formado esse ano, muita coisa que eu aprendi há 10 anos atrás, hoje é muito diferente já, né? Muita coisa que a gente aprendeu no Covid de um jeito, né? Nesse período de 3, 4, 5 anos, hoje a gente já percebe que é de um jeito diferente. Você mesmo falou, né? Quando começa o Covid, de março para abril é de um jeito, e em junho já eram novas diretrizes, né? Então existe sim essa preocupação dentro do nosso grupo de médicos e em mim particularmente, e eu entendo que no momento que a gente vive na saúde, eu não falo só da medicina, eu falo também das equipes multiprofissionais de enfermagem, de fisioterapia, de terapia ocupacional, a educação, né, acaba sendo o caminho. Não adianta só achar, e é óbvio que eu também uso essas ferramentas como inteligência artificial, vídeos no YouTube, né, cursos online muitas vezes, mas ter uma referência de um especialista de qualquer área, que pode te ajudar a entender alguma coisa de uma forma mais simples, né, de uma forma continuada principalmente, não é lançar a informação e depois a gente não se vê nunca mais, mas essa característica da educação continuada eu considero fundamental na nossa profissão. É muito interessante, Branco, que o médico ele é chamado de doutor, né? Eu tenho muitos amigos perguntando assim, por que o médico é doutor, né? Doutor não é só quem faz doutorado. De fato, quem faz doutorado é um doutor, porque ele é um professor, né? Doutor vem do termo docere, né? Mas o médico, bem como os advogados, ele logo que se forma, chamado por doutor, sem colocar aqui no mérito se está certo ou errado, porque se entende que a medicina é uma profissão que necessariamente o indivíduo formado tem uma obrigação de ensinar os mais novos. Porque não somente saber a técnica é importante, mas a experiência dentro da medicina também faz diferença, né? Então, por mais que eu leia todos os livros de medicina do mundo, se eu não tiver ali um mentor, um cara que está do meu lado, um doutor, né, um médico que é um pouco mais velho e que vai falar assim, amigo, tudo bem que você leu no livro, mas esse paciente aqui, às vezes não vai seguir o que o livro fala, porque a biologia é muito complexa, a coisa não vai para frente. Então, eu entendo isso, que faz parte da nossa missão enquanto médicos, cuidar de pacientes, mas também transmitir o conhecimento. Igor, dentro desse cenário que hoje a gente tem da questão educacional, como é que a gente vê as infecções fúngicas? Como é que é esse Uhum. cenário no Brasil? Como é que é esse cenário nas UTIs brasileiras? Como a gente está abordando isso? Como é que o profissional que não é infectologista acredita que existe um bichinho tão Então, complicado, perigoso, né? tão complicado? Uhum. Fala um pouco da tua experiência, dos teus desafios, dos teus sucessos na questão fúngica. Sim, é um tema fascinante, né, Branco? E esse fascínio das infecções fúngicas vem em primeiro lugar porque a célula do fungo é muito parecida com a célula humana, né? Quando a gente fala de infecções bacterianas, que acabam sendo as principais responsáveis por hospitalizações, na grande maioria dos casos, a gente fala de seres que têm células ou estruturas celulares que são diferentes das humanas e que têm sítios de ação para os antibióticos muito diferentes dos sítios que poderia ter uma célula humana. Qual que é o resultado disso? A gente tem pelo menos 90 antibióticos no mercado quando eu falo de antibacterianos. Então, se eu tenho uma pneumonia, eu tenho pelo menos 7 ou 8 opções de antibacterianos que eu posso dar para uma pneumonia bacteriana. Quando a gente fala de fungos, Branco, eu falo de uma espécie que filogeneticamente está muito próxima da célula humana e eu não tenho alvos para um tratamento eficaz. Com isso, a gente tem pouquíssimos antifúngicos no mercado. Eu diria que a gente tem algo como 10 moléculas que podem ser usados como tratamento antifúngico. E dessas 10, pelo menos 6 ou 7 são extremamente tóxicas. O que isso significa, de fato? A dificuldade de tratar infecções fúngicas. Então, a gente tem muita dificuldade de tratar infecções fúngicas porque eu tenho poucas opções e essas poucas opções são tóxicas. Por outro lado, eu tenho uma grande vantagem, que é, se são poucos antifúngicos, é fácil aprender quais são, né? Mas o que a gente percebe no dia a dia é que a grande maioria, mesmo dos médicos, não sabe como utilizar os antifúngicos para cada situação específica, tá? Mesmo sendo tão poucos. Por quê? Porque são medicações que são mais incomuns e principalmente aqui, acho que está o grande ponto, as infecções fúngicas, elas se tornaram muito mais prevalentes nos últimos 30 anos, tá? Então, se você pega alguém que se formou há 40, 30 ou mesmo há 20 anos, pode ser que ele não tenha tido tão habitualmente um contato com infecções como fusariose, aspergilose, mucormicose, como a gente tem visto hoje em dia, né? E por que essa mudança? O que mudou no mundo para essas infecções se tornarem mais comuns?
primeiro, o próprio hospedeiro, né? Então, a gente tem hoje, né, em 2025, uma grande quantidade de pacientes que sobrevivem a despeito de condições imunológicas desfavoráveis. Aqui eu estou falando de pacientes, por exemplo, que têm um câncer, mas que vivem com quimioterapia. A imunidade deles, muitas vezes, não é a melhor do mundo, mas eles conseguem sobreviver. Eu estou falando de pessoas que vivem com HIV, né, que também têm uma imunidade prejudicada. Pessoas que têm doenças reumatológicas e que fazem uso de terapias imunobiológicas ou com imunossupressores, e que por isso têm uma imunidade mais fraca. Essa imunidade mais fraca favorece infecções por fungos, de modo que em alguns dados, em 30 anos, a gente tem hoje até 600% mais infecções fúngicas diagnosticadas do que eu tinha no final da década de 80, ou no final da década de 90, no início da década de 90. Tá? Então a gente tem muitas infecções fúngicas hoje. Existe também alguns grupos e estudos que demonstram que talvez o aquecimento global seja um responsável por aumento de infecções fúngicas em todo o planeta, mas isso é um grande problema. Algumas infecções fúngicas têm uma letalidade muito alta, então saber reconhecer, saber fazer o diagnóstico e principalmente saber indicar o tratamento adequado é necessário. Bastante interessante você fala, é um grande desafio a infecção fúngica, que a gente via muito pouco há uns anos anteriores. Mas, Igor, nós temos a seguinte situação na saúde. Eu tenho uma variabilidade silenciosa. Ou seja, eu vou numa UTI, eu tenho abordagens diferentes para pneumonia, diferente para o uso de antibiótico, diferente para o uso de um antimicrobiano, por exemplo. Eu tenho uma outra coisa que se chama a invisibilidade do processo. O que é isso? É que eu só consigo perceber, eu não consigo perceber o desvio. Que por exemplo, eu não usei o antibiótico adequado para aquela pneumonia que está num protocolo institucional. Tá? Eu só descubro quando há um dano, quando a permanência desse paciente está muito lá, esse paciente continua piorando, ou ele tem uma infecção de catéter. Então, eu estou sempre olhando o desvio, eu não olho o processo. E terceiro, eu tenho uma resposta tardia, porque eu só atuo depois que o problema aconteceu. Isso eu vejo um grande desafio, vamos olhar só o processo do uso de antibiótico hoje no Brasil esse talvez seja um dos maiores desafios nossos. Quando eu vejo que você aí publicou o manual, isso é bastante interessante, mas a gente tem que incentivar que as pessoas sigam esse manual. O que você pensa sobre isso? Perfeito, Branco. Acho que a sua colocação foi essencial, assim. Querendo ou não, hospitais, né, centros de saúde de um modo geral, eles devem seguir regras como todos os lugares. Eu quero colocar aqui é que a atividade do médico não é uma atividade artesanal, né? Então, por mais que a gente tenha médicos que estão há anos na estrada e que falam assim, eu faço do meu jeito e o meu resultado é bom, é óbvio que existe, né, dentro da medicina uma grande quantidade de ciência intrincada, e essa ciência serve justamente para tentar embasar condutas e, como você falou, diminuir ao máximo o número de eventos adversos. E esses eventos adversos vão desde uma alergia leve ao antibiótico até a morte, de fato, do paciente, né? Então a gente trabalha sempre numa situação ou num limiar de possível gravidade muito grande, né? Eu brinco que um arquiteto, por exemplo, erra, uma luz não acende na sala, né? Mas se o médico erra, eventualmente o paciente pode perder a vida. Então o erro médico, ele obviamente acontece todos os dias, inclusive da minha parte, da parte de todos os médicos, mas a gente tem que estar trabalhando para minimizar isso. E como a gente minimiza? Com a educação médica, como a gente já mencionou. E educação médica não serve só para o Igor falar como é a experiência dele, ou para o Branco falar como é a experiência dele, mas sim para a gente, à luz de uma ciência que é produzida mundialmente, entender do ponto de vista epidemiológico o que pode ser melhor para os nossos pacientes. Nesse contexto, eu trabalho hoje ainda, né, em um dos maiores hospitais da América Latina, que é o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E desde que eu sou residente, junto com outros 3 colegas, né, que são a Laína, a Bianca e o Gabriel, a gente conversava sobre a necessidade de que a nossa instituição se posicionasse de uma maneira mais clara sobre
quais são os principais antibióticos que estão disponíveis no nosso país, qual a indicação, quais efeitos colaterais, quais interações medicamentosas, né? Qual o mecanismo de ação de cada um desses antibióticos. Daí veio essa ideia, poxa, vamos tentar se reunir os principais especialistas que a gente tem aqui no nosso serviço, são muitos, né? E tentar publicar uma obra para a população, né, de um modo geral, principalmente para estudantes de medicina, médicos formados e mesmo farmacêuticos ou profissionais da área da saúde, que ajude a guiar as terapias, né? Então essa foi a ideia do nosso manual, que a gente, inclusive não só para antibacterianos, mas também para antifúngicos e antivirais, a gente tem especificado quais são as principais classes, os medicamentos que estão disponíveis no Brasil, o mecanismo de ação, os efeitos colaterais, a dose geralmente recomendada, tudo isso está presente nesse manual e não por acaso foi um sucesso absurdo de vendas. Na pré-venda, quando ainda nem estava sendo comercializado, já tinha praticamente 2.000 unidades vendidas, né? Agora eu já nem sei como é que a coisa toda tá, mas graças a Deus isso representa a necessidade que a gente tinha de ter uma obra como essa, né, disponível, né, e a demanda médica mesmo que existe para consumir esse tipo de conteúdo que é positivo, ou seja, tem um grupo de médicos e de profissionais de saúde que falam, eu quero aprender, eu quero entender e fazer a melhor prática possível. Excelente dado, né, que você falou aí da pré-venda, da venda do manual, sinal que existe uma carência na questão de ter o manual para uso de antibiótico de forma correta. Mas hoje a gente fala muito, né, falava antes da pandemia que em 2050 a gente ia ter controlado muitas doenças graves mas não teríamos mais antibióticos, para tratar infecções simples, porque a resistência, o uso indiscriminado. E a gente viu um fenômeno no Covid, um uso indiscriminado de antibióticos, muito maior, onde se perdeu totalmente o controle. Você acha que isso foi antecipado para 2035, 2030, essa situação que nós vamos viver em relação a antibiótico e É. resistência? Branco, eu diria que eu seria até um pouco mais pessimista, eu diria que em 2025 a gente já vive isso na pele, né, você sabe. A gente já vive, infecções por bactérias multiresistentes nos hospitais todos os dias, inclusive infecções por bactérias para as quais não existem opções de tratamento, né. A gente obviamente que tenta fazer ali uma mandracaria, né, mistura um antibiótico com outro, mas sem comprovação de que isso de fato funcione para alguns casos. Essas bactérias com perfil de resistência, elas já estão presentes no nosso ambiente, inclusive em hospitais, de todo o país, de todo o Brasil. Isso é preocupante, né. Existe um dado do Lancet de 2019 que colocava justamente o que você falou, né, que em 2050 a principal causa de letalidade deixariam de ser infecções ou desculpe, doenças cardiovasculares ou causas externas, como acidentes, para passarem a ser a resistência, né. Quer dizer, de repente eu pego uma pneumonia e eu não tenho como tratar essa pneumonia, isso é muito preocupante, né. Mas talvez isso aconteça de fato antes. Óbvio que existe toda uma comoção, né, das principais autoridades em saúde. A gente tem visto a OMS nos últimos anos falar muito mais sobre resistência antimicrobiana, e a gente tem visto instituições, mundialmente tentando, obviamente aumentar o investimento, o aporte, né, financeiro mesmo nesse tipo de situação, e mesmo a questão da educação médica e de estratégias de prevenção, mas esse é um problema com o qual a gente já convive e que muito dificilmente a gente vai conseguir contornar, em grande parte, como você colocou, por um uso inadequado de antibióticos, né. E aí vem novamente o nosso papel enquanto infectologista, que é de educar, né. Eu acho que a gente não está aqui para proibir o uso de antibiótico à distância, né. Tem ali um médico no pronto-socorro e eu vou totalmente bloquear a possibilidade dele prescrever um antibiótico. Não, mas se eu tivesse médico do pronto-socorro por perto, como a gente tem feito no nosso grupo, vamos numa aula discutir quando está indicado usar antibiótico numa pneumonia, vamos discutir quando está indicado usar antibiótico numa infecção de trato urinário, né, a gente tem obviamente uma situação de melhora dos nossos indicadores de saúde. Eu sou muito favorável à análise de performance. Eu acho que uma das coisas que teria um impacto para antibiótico é eu analisar a performance do uso adequado na terapia intensiva, na cirurgia e do próprio infectologista.
olhar o quanto nós estamos conforme com os protocolos e quando a gente teve um desvio, como é que a gente justificou esse desvio e dar esse feedback para todo mundo. Eu acho que a situação ela não dificilmente vai ser controlada só com as ferramentas que nós temos hoje. Perfeito. E a situação está se tornando quase que insustentável, porque o meu problema não é só o uso num país como o nosso, muito grande, que nem sempre tem, mesmo numa cidade, por exemplo, como Belém, falta infectologista. Sim, Você tem o uso de antibiótico de forma sem nenhum controle na veterinária. sim. Então, isso nos coloca numa situação em que a gente também tem outra dificuldade, se comunica muito pouco em relação a esse problema, que será um problema realmente, será talvez um novo Covid para nós. Para nós. E é muito interessante, Branco, até o que você colocou, porque existe um conceito em saúde hoje, que é o conceito de One Health, né? Isso se tornou um grande jargão da saúde nos últimos 2 ou 3 anos. Então, todo congresso que a gente vai tem uma palestra sobre o One Health, que é justamente essa caracterização de que não adianta somente olhar para a medicina como uma forma de solucionar os problemas de saúde do mundo. O que eu estou querendo dizer aqui? Uma coisa que você citou. Quando a gente fala do uso indiscriminado de antibióticos e mesmo de antifúngicos, a gente esquece que tem uma grande parcela em veterinária. Eu não estou falando do antibiótico que a gente dá para o nosso pet em casa quando ele está com diarreia, não. Eu estou falando de antibióticos que são utilizados massivamente na agricultura, na agropecuária, né, com gados. Existe um dado muito interessante no Congresso Mundial de Infecções Fúngicas, da Sociedade Mundial de Infecções Fúngicas, que foi em Foz do Iguaçu esse ano, eu tive a oportunidade de estar lá, que cerca de 99% da carga, e aqui em carga eu estou falando de peso mesmo, em toneladas, do consumo em toneladas de antifúngicos no mundo, acontece, sabe onde? Na pintura de navios, tá? Então os navios, a pintura dos grandes navios, das grandes embarcações, ela recebe uma pintura chamada de anti-fouling, que é uma pintura para evitar justamente a adesão de cracas, de fungos, de algas à estrutura do navio. E você imagina aqueles navios que são do tamanho de arranha-céus, sendo pintados periodicamente com uma quantidade absurda de antifúngico. Esses antifúngicos são liberados no mar do mundo inteiro, onde esses navios circulam, e obviamente que causam a possibilidade de resistência fúngica por onde eles andam. Então, existe uma preocupação, sim, e essa preocupação a gente tem que começar a aprender a olhar para fora também, né? Aprender do ponto de vista ambiental, né? Não existe nenhum controle hoje sobre a quantidade de antibióticos que um frango de granja recebe, que um gado recebe na sua ração, e isso com certeza impacta na resistência bacteriana. Então, além dos problemas climáticos, a gente tem um grande problema por uso discriminado de antibiótico em outras áreas. Sim, com certeza. Isso é terrível. Mas, Igor, vamos falar um pouco agora de oxigenoterapia hiperbárica. Como é que você foi introduzido nisso? Como é que você vê isso? O que que você acha que tem a percepção que isso realmente tem impacto? Isso é um adjuvante ou não? Como é que você vê a hiperbárica hoje no Brasil e como você, como infectologista, considera ela um copilot para você? Com certeza. Branco, é engraçado porque assim, eu acabei de falar, eu sou um médico jovem, né? Eu tenho 10 anos de formação médica, mas eu tenho 30 anos de hiperbárica. Porque eu sempre acompanhei você, obviamente, o meu pai também, né? Desde dos idos do início dos anos 90, quando vocês, baseados num conhecimento prévio que vocês tinham do Hospital das Clínicas, perceberam que essa terapia podia ajudar um tipo de paciente que vocês percebiam que acabava sendo um pouco negligenciado, ou que tinha um cuidado muito difícil, que é o paciente de ferida complexa, né? Passados 30 anos, esse contexto não mudou tanto, de um modo geral, né, Branco? A gente ainda tem, enquanto infectologistas, uma dificuldade imensa, né, no acompanhamento, no tratamento, né, e no entendimento por esses pacientes, da dificuldade que esse tratamento exige, né, e da necessidade de ter ali um acompanhamento multiprofissional com todas as tecnologias e todos os recursos disponíveis para um caso que quase sempre é muito difícil. Eu sou um grande entusiasta, né, da terapia hiperbárica, muito mais do que isso, a gente participa ativamente com a indicação de hiperbárica para um grande volume de pacientes nos nossos centros de referência e tratamento de feridas complexas, e a gente percebe resultados muito positivos, né? A gente tem algumas
publicações aí dos últimos 2 anos, em que a gente conseguiu levar para alguns congressos de cirurgia vascular, congressos de feridas complexas lá na USP, congressos de ortopedia, de infectologia mesmo, Congresso Brasileiro de Infectologia, que a gente tem demonstrado de fato o efeito positivo da hiperbárica em pacientes com feridas difíceis de tratar, né? É óbvio que a hiperbárica, eu falo assim, ela faz parte de um tratamento de alta performance. A hiperbárica sozinha, ela obviamente não vai ser suficiente. Assim como só eu com uma caneta na mão e prescrevendo antibióticos, não consigo resolver 99% dos casos. A hiperbárica faz parte de um conjunto, né, de atitudes, né, ou de condutas que auxiliam o paciente a ter uma recuperação mais precoce, sem recidivas, e de uma forma, obviamente, que acaba se tornando inclusive mais barata ou mais custo efetiva para a recuperação desse paciente, se quando é bem indicada e quando você tem ali profissionais especializados por perto que sabem da importância dessa terapia e o momento de iniciar exatamente a terapia, de uma forma adequada. Isso é bastante interessante. Você vê que a hiperbárica ela tem ainda um papel um papel importante, mas nós temos ainda a dificuldade do acesso. Sim, Porque a gente vê que aquele colega que indicou um, indicou dois, ele indica o resto, porque ele aprendeu rapidamente o tanto que impacta nisso. Você recentemente botou no grupo lá da gente aquele de artigo sobre fasciite necrotizante, e que ele analisa assim que é difícil a gente ver, porque não existe acesso para todo, para me isso. realmente ver o impacto na fasciite necrotizante. Você Uhum. tem essa mesma impressão? Tenho a mesmíssima impressão, Branco. Quando a gente fala em acesso, a gente precisa de algumas coisas, né? Primeiro, é proximidade. Então eu tenho que ter, né, fisicamente, né, um local para onde eu possa referenciar esse paciente, né? Isso é importante. Então você ter uma distribuição de clínicas que são especializadas nesse tipo de tratamento. Mais do que isso, eu preciso pensar que o meu paciente pode se beneficiar. E eu acho que aí está uma grande trava, um grande bloqueio. A gente percebe muitas vezes médicos, né, ou colegas da profissão que vão encaminhar o paciente como se fosse o último recurso, a hiperbárica. E na verdade não é isso, né? Dá para começar muito mais precocemente. Não é uma terapia de resgate quando tudo deu errado e agora vamos tentar a hiperbárica. É óbvio que também pode haver um benefício nesses momentos, mas a gente precisa começar a pensar em hiperbárica mais cedo, né? Num pós-operatório em que houve uma grande isquemia ou uma grande quantidade de sangramentos, em pacientes que já têm alguma predisposição para isquemias ou para sangramento, pacientes que já vinham em sofrimento tecidual prolongado e que podem ter um benefício da oxigenoterapia dentro desse contexto. Esse acesso, ele é necessário, a gente sabe que vocês têm feito um trabalho muito bom, por exemplo, no norte do país, né, com oxigenoterapia hiperbárica, com resultados que são realmente fantásticos. Meu pai acabou de voltar de lá junto com você, e os resultados são realmente surpreendentes com relação à diminuição de tempo de hospitalização, número de pacientes atendidos, né, e efetividade com relação a conseguir diminuir o custo. Eu espero que em breve a gente consiga provar mesmo dentro do nosso país a importância de ter essa terapia de uma maneira disseminada, como aconteceu, por exemplo, recentemente no Canadá, né? Então, alguns anos atrás, o Canadá fez um levantamento, na verdade, uma meta-análise de alguns anos de uso de terapia hiperbárica por clínicas particulares e qual seria o ganho de absorver essas clínicas dentro do sistema de saúde público canadense. Eles perceberam que os pacientes que faziam terapia hiperbárica, que tinham uma assistência adequada, tinham não só um menor tempo de internação, mas um custo em dólares canadenses muito menor do que os outros pacientes que não tinham acesso a essas terapias de alta performance. E o que eles fizeram? Falaram, olha, é o momento da gente incorporar esse tipo de terapia, porque apesar de parecer ser caro, né, incluir uma terapia de alta tecnologia para um paciente, no final o ganho vale a pena. Então a gente fala novamente de custo-efetividade. Perfeito. Igor, vamos para encerrar aqui, eu tenho às vezes medo a gente fala da dinâmica da infectologia, que entusiasma, mas ao mesmo tempo a gente falou de muita coisa, de uma crise da infectologia, com esses novos desafios que temos pela frente, né? Não está descartado uma próxima pandemia semelhante ao do Covid. Nós temos a crise do uso inadequado de antifúngico e antibiótico. Nós temos o desafio da relação
multiprofissional, multidisciplinar, com a terapia intensiva, com a indústria farmacêutica, com todo esse cenário, você aconselharia alguém a fazer infectologia? Eu não tenho dúvida, tá? Eu sou encantado pela infectologia. A gente começou aqui conversando, né, que infectologia não era a minha primeira opção enquanto eu estava na faculdade, mas hoje eu percebo que o papel do infectologista, ele realmente é um papel central no cuidado dos pacientes e na relação com a comunidade, né? Primeiro começa, Branco, que infecção tem em todo lugar, né? Então o infectologista ele vai conversar desde o dermatologista até o oftalmo, passando pelo cirurgião, e tem que conversar com o radiologista e com o patologista. E às vezes nem vem um paciente, mas ele tem que procurar esse cara lá na sala de laudos ou dentro do laboratório para falar, vem cá, o que deu do meu paciente, né? Então eu acho que uma das primeiras coisas que me encanta na infectologia é essa capacidade que a gente tem de ser médico também de outros médicos, porque a gente também tem que saber se relacionar muito bem, conhecer outros colegas e apoiar esses colegas dentro de um possível diagnóstico de infecção, que obviamente está suscetível a qualquer ser humano, né? Mais do que isso, é uma especialidade para a qual a gente não tem ócio, a gente não tem repetitividade, né, Branco? Então, todo dia, acho que todo mundo vê, né, saindo aí em grandes sites de notícias, todas as semanas tem um surto de alguma coisa nova acontecendo, se a gente for procurar. Desde sarampo, até febre maculosa, peste bubônica voltou a aparecer por aí, né? Então a gente sabe que a infectologia está sempre se atualizando, revisitando algumas doenças que já eram aparentemente erradicadas, mas também com a emergência de novas situações, como aconteceu nos últimos anos com Zika, chikungunya, né, que se tornaram infecções muito importantes dentro do nosso país. O infectologista ele tem um papel amplo de atuação também, né? Então você pode atuar dentro do hospital, vendo pacientes internados, você pode atuar numa CCIH com controle de infecção, trabalhando de uma forma de analisar a epidemiologia do seu hospital, você pode trabalhar num consultório, atendendo pacientes que não necessariamente estão internados, e você pode, não é incomum a gente ver de fato infectologistas que estão diretamente relacionados com a gestão, justamente pelo que concerne a nossa especialidade, que é essa capacidade de conversar com todas as especialidades, né? Então eu acho que a infectologia é de fato uma especialidade central na medicina, né, com orgulho. Eu sempre digo que o infectologista é o médico raiz, né? Porque ele é o médico, desde que a medicina se conhece por medicina, tem um médico ali com bico de corvo tratando infecções, né? Então, sem dúvidas, uma especialidade encantadora e da qual eu não quero largar o osso por muito tempo ainda. Antes de você falar sua mensagem final, eu gostaria que você me dissesse: os infectos são grandes marqueteiros ou se aproveitaram da situação das Tiveram, doenças é, e viraram grandes marqueteiros? tiveram que virar, né, Branquinho? Porque assim, a gente tá em casa e liga alguém da Rede Record que quer que fale sobre o novo surto de catapora que tá acontecendo numa escola na zona leste de São Paulo. O infecto ele tem que saber se comunicar, né? Dentro desse contexto que a gente está falando, que é a necessidade de comunicar ao paciente uma doença que não é esperada, né, e que muitas vezes causa algum tipo de estigma, né, doenças infecciosas causam estigma, tipo, opa, esse cara eu não quero pegar o elevador junto com ele, porque ele pode me transmitir alguma coisa. Essa capacidade de transmitir informação, de sempre se atualizar, né, e de divulgar uma informação de qualidade para os nossos pacientes é necessário. Então, o infecto, não diria que não necessariamente um marqueteiro, mas ele tem que saber falar sobre o que está acontecendo muito bem. Tudo bem, Igor. Foi uma honra recebê-lo aqui, mostrar sua experiência, sua preocupação com a educação continuada dos profissionais de saúde, não só do médico. Gostaria que você desse uma palavra final aí, uma mensagem para todo esse público nosso aí que assiste nas nossas redes sociais e que incentive mais infectologistas, mais o médico a procurar a especialidade de infectologia. Com certeza, Branco. Acho que a mensagem principal que eu tenho aqui é que eu trabalho bastante com educação, hoje eu dou bastante aula, mas eu também aprendo muito, tá? Todos os dias. Mas eu tenho uma mensagem para falar, é que assim, a gente sempre vai ser um prato com buraco no fundo, tá? Raso e com buraco no fundo. A gente sempre tem mais a aprender, mais a entender. Essa postura humilde, ela é necessária nos médicos. A gente estava conversando ontem, né? Às vezes a gente vê médicos que têm uma postura tão arrogante, às vezes tão difícil, como se agora eu sei muito mais do que todo o resto, e eu aprendo todos os dias com outros colegas, mas também com os próprios pacientes, tá?
E a infectologia mostra isso, a gente não tem grande certeza sobre nada e a gente pode aprender todos os dias. Como eu aprendi com você, continuo aprendendo até hoje muito, né, e com meu pai também, todos os dias, né, a gente sempre tem um pouquinho a mais a aprender, e sem dúvidas a nossa especialidade vai continuar sendo consumida nos próximos décadas ou centenas de anos, até que a gente consiga criar uma super imunidade para quais infecções jamais existam, mas eu acho que isso não vai ser uma realidade pelo menos no próximo milhão de anos, tá. Então obrigado pelo convite, é um prazer participar aqui e acompanhar o trabalho excepcional que vocês fazem, e poder passar um pouquinho aí também do que a gente tem feito, nessa experiência aqui de hoje. Muito bem, muito obrigado. Se você quer se aprofundar nesses temas e entender como a ciência, gestão e inovação conectam, continue acompanhando o Sempre em Movimento. Até o próximo episódio.